O que não falta no mercado é a RTX 4070, né? A gente tem a 4070, a gente tem a 4070 Ti, tem a 4070 Super, a 4070 Ti Super. Tudo isso? São vários modelos de RTX 4070 no mercado. E eu tenho certeza que você já deve ter feito essa pergunta. Será que não compensa, ao invés de eu comprar a 4070 Ti ou uma 4070 Ti Super, de repente eu comprar uma RTX 4070 Super? E será que a 4070 Super compensa mesmo? Ou será que compensa investir numa placa mais poderosa? Será que esse Ti faz tanta diferença assim? Pois é uma dúvida genuína e eu resolvi fazer uns testes aqui e comparar para vocês em jogos e mostrar qual que é a diferença de performance de uma RTX 4070 Super para uma RTX 4070 Ti. E tá, eu sei que você vai falar, mas não tem mais RTX 4070 Ti nova para vender, Robson, como é que faz? Bom, até tem RTX 4070 Ti nova para vender, você encontra de vez em quando no mercado, o preço é dos mais variados possível, né, então não é exatamente uma matemática precisa, mas você encontra a RTX 4070 Ti no mercado de usados, é onde ela acaba se tornando mais interessante, inclusive, frente a uma RTX 4070 Super. Essa sim você consegue encontrar ela nova e ela veio em tese para conviver com a RTX 4070. A 4070 Super não veio para substituir a 4070 Ti, muito menos para tomar o lugar dela. Quem veio tomar o lugar da 4070 Ti foi a 4070 Ti Super e ela trouxe diferenças bem interessantes. Tem um comparativo aqui no canal já mostrando para vocês a diferença da 4070 Ti para a 4070 Ti Super, se essa é a sua dúvida, mas aqui a ideia é diferente. Será que ao invés de eu gastar muito mais numa placa supostamente mais poderosa, será que vale a pena eu investir na 4070 Super? Pois é, a 4070 Super ela chegou no mercado com um preço bem interessante, na verdade em tese ela veio para se posicionar entre uma RTX 4070 e uma 4070 Ti, e ela veio custando ali por volta dos $600, enquanto que uma 4070 Ti foi lançada por $750, mas claro que depois de muito tempo ela já estava mais barata. Por que eu tô falando em dólares e não em reais? Porque em reais oscilou bastante. A 4070 Ti chegou a custar, sei lá, 7 mil e lá vai pedrada, e depois você encontrava ela até a 5 mil reais, então o preço oscilava bastante. Já a 4070 Super chegou por esse preço aí sugerido, o que é bem interessante e o melhor, ela custou menos ainda quando ela foi lançada, você encontrava ali na casa dos 4.400 até 4.600 reais e hoje você encontra ela por menos, dependendo de quando é hoje pra você. Mas dá uma pesquisada aí que você vai ver que ela tá bem mais em conta. O que trouxe a 4070 Super em relação à 4070? Será que ela trouxe algum upgrade interessante? Será que ela trouxe mais VRAM? Infelizmente não, ela continua vindo com uns 12 GB de VRAM, é claro que ela teve aumentos ali em relação a CUDA cores, então ela tem um núcleo mais poderoso, um chip mais poderoso, mas na verdade o grande atrativo dela é o preço. Eu já trouxe também um vídeo comparando a 4070 Super com a 4070, dá uma olhada aí que vale bastante a pena para você que está em dúvida se compra uma 4070, uma 4070 usada ou uma 4070 Super. Mas aqui, frente à 4070 Ti, ela tem algumas características próximas. A contagem de CUDA cores não é tão diferente assim, sim, tem mais CUDA cores na 4070 Ti do que na 4070 Super, mas não está tão distante assim. E a VRAM é a mesma, são 12 GB de VRAM para as duas placas. E a título de curiosidade, totalmente nada a ver com o assunto, mas se você não sabe, a 4070 Ti era uma 4080 de 12 GB. Nossa, pois é, é um episódio. Ela era uma 4080 de 12 GB e virou uma 4070 Ti. Mas será que ela faz jus a esse suposto antigo título de 4080 ou ela tá mais uma 4070 mesmo? É o que a gente vai descobrir aqui nos testes. Eu comparei as duas placas em jogos em Quad HD. Por que Quad HD? Porque Quad HD é a resolução recomendada para essas placas ou para qual elas são posicionadas. Você pode rodar em qual resolução você quiser. Você quer rodar em Full HD, em 4K, você quer rodar em Ultra Wide Quad HD, tanto faz. Mas a resolução para qual elas são pensadas, para onde a Nvidia posicionou, é Quad HD para as duas placas. A 4070 Ti no começo era para ser uma placa para dar mais FPS e tal, uma opção para 4070, enquanto que a 4070 Super vem para meio que substituir, mas não substituir a 4070, então ela seria para você rodar com alta qualidade em Quad HD. Mas as altas taxas de FPS, com tudo no Ultra e Ray Tracing, isso aí ficaria para 4070 Ti Super dessa geração. Tá confuso? Vai ficar menos confuso. Fica tranquilo porque a gente vai para os testes. Nos testes aqui a gente comparou as duas placas na mesma
mesma plataforma. Nós utilizamos o Ryzen 9 7950X, refrigerado por um Aorus X360 Waterforce, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade de 6.000 megatransfers por segundo, tudo isso com 2 TB Kingston Fury Renegade para armazenamento e uma placa-mãe B550M Aorus Master. A fonte é uma V850 Gold V2, o que é suficiente para as duas placas, e as duas placas são, bom, uma RTX 4070 Ti Asus TUF da Asus e uma RTX 4070 Super Founders Edition, que não está disponível para você comprar aqui no Brasil. A Nvidia não comercializa a RTX 4070 Super, mas todas as placas que utilizam as especificações de referência vão bater com as especificações dessa placa. Então, claro, tem a diferença no sistema, né, de dissipação, refrigeração, mas as especificações da GPU em si vão seguir esse aqui de referência, enquanto que para a RTX 4070 Ti pode variar dependendo do modelo. Tenha isso em mente, porque de repente você pode falar, nossa, mas a minha 4070 ou a minha 4070 Ti tem uma performance diferente e pode haver uma pequena variação, mas não é nada muito grande a ponto de, sei lá, mudar completamente a sua decisão de compra. E falando em compra, vamos decidir se você compra ou não compra com os testes em jogos. Ah, e claro que a gente testou com Ray Tracing, com DLSS, com Ultra, com Médio, enfim, várias configurações para você ver como é que a placa roda no geral. No Alan Wake, a 4070 Ti fez média de 118 e mínima de 97 contra a média de 109 e mínima de 82 da 4070 Super. Então aqui a gente já vê uma diferença próxima, na verdade, para quem esperava mais de uma Ti perto de uma Super, e a gente consegue perceber uma diferença um pouco maior nas mínimas, 82 para 97. Ligando o Ray Tracing no mínimo aqui, utilizando ainda o PlayStation 5 qualidade, né, o modo que replica aí a qualidade do PlayStation 5, mas com o Ray Tracing no mínimo, a 4070 Ti conseguiu manter a média de 63 e mínima de 55, enquanto que a 4070 Super fez média de 58 e mínima de 48. Então aqui a gente já vê ela dar uma sofrida para manter os 60, isso com Ray Tracing no mínimo e sem DLSS nem nada, mas as mínimas sofrem de novo bastante, né, a gente caiu ali dos 55 para os 48. Mais um recurso que está presente nas duas placas é o DLSS, a gente tem o DLSS e tem o DLSS 3.0, que é o Frame Generation, que é para dar mais fluidez. Então, usando tudo que dá aqui, a 4070 Ti fez média de 102 e mínima de 86, lembrando que nem tudo é frame, tem coisa que é fluidez, enquanto que a 4070 Super fez média de 94 e mínima de 76. Aproximou um pouquinho, mas a gente ainda tem a 4070 Ti na frente, as duas com boa performance, com boa fluidez aqui no caso. Partindo agora para Avatar Frontiers of Pandora, a 4070 Ti ela fez média de 72 e mínima de 61, enquanto que a 4070 Super fez média de 62 e mínima de 53. É próxima a performance, a média das duas é boa, acima dos 60 FPS nos dois casos, mas a 4070 Super de novo sofre nas mínimas e não consegue segurar acima dos 60. Claro que você pode diminuir a qualidade gráfica, mas você também faria isso na 4070 Ti e ainda assim teria uma performance melhor. E nesse jogo a gente não tem o Ray Tracing, mas a gente pode usar o DLSS. Aqui é o DLSS 2.0, é só o Upscaling. Aqui a 4070 Ti com Upscaling fez média de 115 mínima de 93 e a 4070 Super média de 98 e mínima de 79. Você pode ver que a diferença se mantém muito próxima. Em alguns casos a gente tem uma diferença um pouco maior ou um pouco menor por conta da eficiência ali dos Tensor Cores. Então, de repente, uma geração nova de Tensor Cores, uma quantidade maior de Tensor Cores pode influenciar nesses resultados, como é o caso aqui, por exemplo, da 4070 Ti. Então, como eu disse, existem diferenças importantes no chip. Não é só uma placa que tem um número na frente, uma letra na frente que vai mudar. É a quantidade de CUDA cores e como ele é aplicado, e também o de Tensor Cores e RT Cores, como eles são usados pelo jogo. Partindo agora para Plague Tale Requiem, aqui a 4070 Ti fez média de 102 e mínima de 81, enquanto que a 4070 Super fez média de 93 e mínima de 73. As duas tiveram uma ótima performance aqui, mas se mantém a diferença ali próxima, na casa dos 6% mais ou menos, da 4070 Ti para 4070 Super. E utilizando o DLSS 2.0, aqui no caso só o Upscaling, sem o 3.0 com o Frame Generation, a 4070 Ti fez média de 111 e mínima de 87, enquanto que a 4070 Super fez média de 102 e mínima de 80. De novo, uma diferença muito próxima das duas placas, e as duas suficiente para rodar tranquilamente esse jogo aqui, mesmo a gente utilizando aqui o preset Ultra. Partindo agora para o DLSS 3.0, aqui para fluidez, a gente sai do 111 para 157 FPS na 4070 Ti na média, e do 102 para o 148 na média aqui da 4070 Super. Então, de novo, a diferença se mantém muito próxima, mesma performance nas duas placas, você vai ter proporcionalmente o mesmo ganho de performance, e escalou bem nas tecnologias. Partindo agora para o Call of Duty Modern Warfare, no modo multiplayer, na verdade no benchmark, simulando aí o modo multiplayer, a 4070 Ti fez média de 151 e mínima de 108, enquanto que a 4070 Super fez média de 143 e mínima de 99. De novo, ainda na frente a 4070 Ti, mas se a gente pegar aqui, tem uma boa performance já da 4070 Super, né? Se você pegar um número de referência mágico, 144 FPS, ela faz 143 e mínima de 99, então tá relativamente estável,
nível, e a 4070 Ti consegue uma média um pouco melhor, uma mínima um pouco melhor, que é importante para quem é mais competitivo, mas no geral você vai ter uma experiência muito parecida nas duas. E claro, você ainda pode utilizar o DLSS, fazer o upscaling aqui, aí você vai para 174 de média e 123 de mínima na 4070 Ti e 164 de média e 117 de mínima na 4070 Super. Partindo agora para Cyberpunk 2077, aqui a gente tem uma média de 97 FPS na 4070 Ti e mínima de 76 e média de 91 e mínima de 79 na 4070 Super. Curiosamente aqui a 4070 Super fez uma mínima melhor do que a 4070 Ti, ficou mais estável, mas ainda continua perdendo ali por 6 FPS na média. Então, como vocês percebem, a diferença percentual de performance das duas se permanece, mas aqui nesse caso, nas mínimas a gente viu uma melhoria. E é mais ou menos onde a gente vai ver as alterações aqui de performance, as diferenças maiores ou menores de um jogo para o outro vai ser nas mínimas, o que pode influenciar na estabilidade do jogo, principalmente quando você está abaixo de 60 FPS. Acima depende muito de quão próximo está do 60 FPS ou quão distante está. Quanto mais distante dos 60 FPS, mais para cima, melhor. Partindo agora para o Ray Tracing, com tudo no Ultra aqui, a gente tem uma média de 47 na 4070 Ti e mínima de 41, e média de 43 na 4070 Super e mínima de 37. Ainda é muito pesado rodar Cyberpunk 2077 com tudo no Ultra e com Ray Tracing, mesmo que não seja o Psycho numa placa dessas, então você ainda vai precisar do DLSS. E aí com o DLSS 2.0, a 4070 Ti fez média de 82 e mínima de 61, e a 4070 Super fez média de 78 e mínima de 65. De novo, aqui a 4070 Super teve uma mínima melhor do que a 4070. O que é curioso porque a gente está usando um upscaling aqui, né? Então teve um pouco mais de estabilidade e está um pouquinho fora da margem de erro. Então realmente tem uma diferença. Não é absurdo, uma coisa de nossa, eu preciso muito, mas é o que eu acabei de falar. Quanto mais distante dos 60 FPS na mínima, melhor. E por fim, usando o DLSS 3.0 aqui no jogo, a gente tem os cenários repetindo: 130 FPS na 4070 Ti, 120 na 4070 Super. E as mínimas ficaram entre 100 e 92. Então tem uma diferença ali de 8%. Olha como eu sou muito bom de cálculo. Mas deu uns 8% de diferença ali, um pouquinho, tá dentro da média de 6 a 8%, que é o que a gente vai ver de diferença. E aqui você vê que volta à normalidade. A 4070 Ti tem uma mínima de 100, enquanto que a 4070 Super tem mínima de 92. E lembrando que isso aqui é fluidez. Os frames adicionais, a gente saiu aqui de 82 para 130, são frames para adicionar fluidez. Eles não são frames que respondem a comandos que você está dando. Então são frames adicionados só para fluidez. É um frame criado pela inteligência artificial. Horizon Forbidden West, aqui a 4070 Ti fez média de 101 e mínima de 96, contra uma média de 96 e mínima de 78 da 4070 Super. Então ficou bem próxima aqui a performance, e esse aqui é um dos jogos onde a diferença é menor entre elas, né? Então a gente vê algumas diferenças, no caso de 8%, 6% e alguns um pouco menos, mas no geral você vai ter a mesma experiência nas duas placas. E mesmo se você ativar o DLSS, média de 127 e média de 123 na 4070 Super, a mínima de 95 e 97. De novo, 97 na 4070 Super, mas aqui tá dentro da margem de erro, então vou considerar um empate técnico. A mesma mínima e basicamente a mesma performance, né? De 123 para 127, você não vai conseguir perceber a diferença. Existe, se for pra gente, né, colocar ali a diferença percentual, existe, mas ela é bem pequena nesse jogo. E ao ativar o DLSS 3.0, a gente novamente ganha fluidez, 173 de média, 146 de mínima e 166 de média na 4070 Super e 144 de mínima. Tudo isso no preset Very Alto. No Very High, ainda assim, a gente consegue uma fluidez muito bacana com essas duas placas. Red Dead Redemption 2, sim, ainda é relevante o jogo, e aqui a 4070 Ti fez média de 146 e mínima de 93, enquanto que a 4070 Super fez média de 139 e mínima de 93. Exatamente a mesma mínima, mas a 4070 Super fez média de 139 e a 4070 Ti média de 146. O que é interessante porque, curiosamente, a gente vai ter uma estabilidade um pouco maior na 4070 Super, porque a oscilação dos frames não vai ser tão grande. A gente começa a chegar meio próximo ali do que dá para entregar essas placas, né? Tanto que a performance é basicamente a mesma nas duas, mas ainda assim, se for pra gente levar no, né, na ponta do lápis, a 4070 Ti se sai melhor. Spider-Man Remastered, aqui rodando com tudo no Very High, a 4070 Ti fez média de 166, mínima de 115, e a 4070 Super fez média de 155 e mínima de 104. Mais ou menos a mesma diferença que a gente já vem acompanhando nos jogos anteriores, e uma boa experiência nas duas, não preciso nem, acho que não preciso nem comentar isso, né? Mas e se a gente ligar o Ray Tracing? Pois é, ligando o Ray Tracing aqui, a 4070 Ti fez média de 108 e mínima de 80, e a 4070 Super fez média de 101 e mínima de 71. Então a diferença continua muito próxima ali, as duas vão dar uma boa experiência, você tem mínimas melhores na 4070 Ti, mas mesmo assim 71 FPS na 4070 Super, e sim, mesmo ligando o Ray Tracing sem upscaling, as duas placas conseguem empurrar bem, porque o Ray Tracing no Spider-Man não é tão pesado. Por outro lado, você não consegue ganhar muita coisa no DLSS aqui também.
tem alguma limitação de engine, alguma coisa assim. E a 4070 Ti faz média de 109, mínima de 80, enquanto que a 4070 Super faz média de 105 e mínima de 74. O que é um ganho de, sei lá, 4 FPS na 4070 Super e de nada na 4070 Ti. Pois é, alguma coisa acontece com o DLSS aqui, alguma limitação de, tipo, não tem mais de onde tirar FPS. E aí você tirando essa limitação, que pode ser uma limitação de CPU, mesmo com um CPU muito poderoso, que é uma limitação da engine mesmo, assim como acontece no Flight Simulator, você consegue fazer isso colocando ali o DLSS 3.0. Ele adiciona mais fluidez e acaba aumentando os frames gerados. Então a gente aumentou tipo 70 frames aqui na 4070 Ti, foi de 109 para 179 e as mínimas de 80 para 126. Enquanto que na 4070 Super saiu de 105 foi para 172 e de 74 para 118. Ainda se mantém a diferença das duas placas, mais ou menos dentro daquela margem que a gente está acompanhando nos outros jogos, mas você vê que aqui a gente consegue uma fluidez maior e de novo, bate no limite, né? As duas ficam muito próximas na performance, mas pelo menos o gerador de frames consegue gerar frames por inteligência artificial para adicionar uma fluidez. Porque se for depender do CPU, ele não consegue. Chegando em Starfield, a gente tem um cenário muito Starfield da vida, né? 73 FPS de média nas duas e 61 de mínima. Isso tudo rodando no Ultra em Quad HD. É Starfield, né? Ele só tá aqui porque é interessante ver. Claro, também dá para usar o DLSS. Sabe o que acontece? A mesma coisa nas duas placas. As duas continuam entregando exatamente a mesma performance, mas aí vai para 90 FPS de média e 73 de mínima, ou 72 de mínima dentro da margem de erro, um empate técnico. Também tem o DLSS 3.0 e adivinha o que acontece? Acertou se você disse que é a mesma performance, porque é isso que acontece. As duas placas fazem média de 134, 135 e mínima de 113 e 112. Então, independente da placa, você vai ter a mesma experiência em Starfield, se é que você quer ter qualquer tipo de experiência em Starfield. Em The Last of Us, um jogo que já não é um Starfield, mas a performance ficou muito próxima, de novo, empate técnico na média, 95 de média na 4070 Ti e 93 de média na 4070 Super. Tudo isso rodando no Ultra em Quad HD. As mínimas é que a gente vê um pouquinho de diferença, 82 FPS na 4070 Ti e 78 na 4070 Super. Então, tá na média ali dentro da margem de erro, né, um empate técnico, enquanto que na mínima tem uma mínima um pouco melhor a 4070 Ti, mas a performance nas duas é basicamente a mesma. Ativando o DLSS 2.0, ou seja, fazendo o upscaling, a gente consegue ganhar performance nas duas. A 4070 Ti faz para 124 FPS, mínima de 85, enquanto que a 4070 Super faz média de 119 e mínima de 81. É curioso que as mínimas se mantêm muito próximas aqui, a gente tem um pouquinho de ganho na 4070 Super, mas a 4070 Ti ela continua ali na casa dos 85, 86 FPS, não tem muita alteração, né? Então, enfim, é curioso esse jogo, mas a gente consegue ganhar um pouco mais de performance basicamente baixando a resolução nativa, né? E aumentando através da inteligência artificial aqui, através do algoritmo da NVIDIA. E como que fica a média dos jogos, né? Legal, muito bacana, mas aí, o que quer dizer esse resultado? A 4070 Ti, ela fez uma média de 112 nos 10 jogos testados e mínima de 86, enquanto que a 4070 Super fez média de 105 e mínima de 83. Isso dá por volta de 6% de diferença de performance. Então é o que tem de performance a mais aí a 4070 Ti se a gente comparar em relação à 4070 Super. A 4070 Super ela tem um ganho mais consistente de performance se a gente comparar com a 4070 e o ganho de performance acabou permitindo que ela chegasse mais próximo da 4070 Ti do que a 4070 já chegava. 6, 7%, 8%, em média 6 a 8% é o que você vai encontrar de diferença de performance entre as duas placas. E isso gera um cenário bem interessante para eu comentar qual que vale a pena você comprar. Mas antes vamos dar uma olhada aqui no consumo. O que você vai precisar gastar com fonte se você escolher uma 4070 Ti, uma 4070 Super? Não, você vai poder utilizar a mesma fonte recomendada para as duas placas. Eu acho que é 650 watts. Se tiver errado, bota aí na tela o editor. Errou! O consumo das duas placas, lembrando que a gente mede aqui o consumo do sistema como um todo, né? O sistema todo que eu passei para vocês aí no começo do vídeo. O pico de consumo aqui no Cyberpunk 2077, rodando com tudo no Ultra e tal, em Quad HD, foi de 480 watts na 4070 Ti e de 460 watts na 4070 Super. A diferença é muito pequena também, então, de novo, não vai impactar na sua conta de luz. Em relação à temperatura, não dá para comparar diretamente porque são dois projetos diferentes, tá? Isso não é a GPU, é o projeto como um todo que está entregando essa temperatura para a GPU. Mas a 4070 Ti fez uma média ali de 65, né? Um pico, na verdade, de 65, enquanto que a 4070 Super teve um pico de 69. É um projeto bem diferente, a gente tá falando de uma triple fan, olha só a espessura da placa, enfim, tudo isso acaba implicando e, como eu disse, vai depender muito do modelo que você vai escolher no mercado. Você vai pegar um dual fan, um triple fan, mas o que eu posso dizer para vocês é que não são placas com problemas de aquecimento, dá para rodar tranquilamente. O que vai mudar de um projeto para o outro é quanto de ruído faz uma placa, quanto de ruído faz a outra em relação
relação à quantidade de fãs, isso aí é um outro assunto, mas só para vocês terem referência aqui. Muito bem, 6% de diferença de performance. O que isso significa? Bom, significa que a 4070 Super chega muito próximo da 4070 Ti. E se você está considerando uma das duas placas para comprar, eu vou mostrar um cálculo bem interessante para você. A gente está falando de 6% de diferença de performance, 6 a 8% de diferença de performance. Se você pegar os preços das duas placas, o cálculo é muito simples. A diferença entre elas está entre 8 e 10%? Entre 8 e 10% dá para você considerar, porque sim, a 4070 Ti ela tem uma performance melhor. Em alguns casos é importante a ponto de empurrar mais longe ali dos 60 FPS. Não vai ser uma grande diferença, porque é claro que você sempre pode diminuir a qualidade, mas se você não quer nenhum compromisso, a 4070 Ti ainda é uma placa superior. Seja 8, seja 6, seja 10% em alguns casos, ela ainda consegue entregar uma performance melhor, principalmente para Quad HD. Se você vai subir um pouco a resolução, a quantidade de CUDA cores pode ajudar bastante, Tensor Cores, RT Cores, mas nenhuma das duas placas é de fato recomendada para 4K, até porque as duas ainda têm 12 GB de VRAM. Pois é, esse aqui é o calcanhar de Aquiles da 4070 Ti e foi resolvido na 4070 Ti Super, que acaba sendo uma alternativa bem custo-benefício para quem quer chegar no 4K. Não se engane, dá para rodar em 4K com essas duas placas, mas o foco definitivamente é Quad HD. E nesse cenário para Quad HD, a 4070 Ti vence. Porém, a 4070 Super, eu acho que ela acaba levando essa disputa, porque a 4070 Super, apesar de ter uma diferença de 6 a 8%, no pior do cenário, vamos botar 10%, a diferença de preço pode chegar a 25%. E eu digo isso desde o preço sugerido pelo fabricante no lançamento, que era de 600 para 750 dólares, no caso 600, 750 dólares, quanto que, por exemplo, no momento que eu pesquisei, ela estava custando por volta de 25 a 26% mais. Isso 4070 Ti já no fim da vida, no fim do estoque. Mas eu tô falando de placa nova. Se você vai comparar o preço de uma placa nova com uma placa usada, você vai encontrar a 4070 Ti mais barata, até porque ela tem que estar mais barata. Se você ainda assim quer comprar uma 4070 Ti, porque, sei lá, você gostou muito dela e você acha maravilhoso o Ti no fim, ela tem que estar custando no máximo uns 10% mais caro do que uma 4070 Super e você ainda vai ter que botar na ponta do lápis. Tipo assim, eu vou querer comprar uma placa usada ou eu posso comprar uma 4070 Super nova com garantia para ter 6 a 8% de performance a menos. Eu acho que a resposta é bem clara. A 4070 Super compensa bem mais uma placa nova, com garantia, com uma performance próxima de uma 4070 Ti. Ela conseguiu tirar, né, essa diferença, tinha uma diferença bem maior da 4070 para 4070 Super e ela ficou, eu diria que mais ou menos no meio do caminho. E tá com um custo-benefício bem interessante. Esse aqui definitivamente é o melhor lançamento da série Super, né, do line-up Super da NVIDIA. Lembrando que não existe diferença de arquitetura nas duas placas, a gente ainda tá falando de Ada Lovelace nas duas placas, é exatamente o mesmo chip, quer dizer, não é exatamente o mesmo chip, mas é exatamente a mesma arquitetura, as mesmas tecnologias que você encontra numa placa, você encontra outra, porque a 4070 Super é só um refresh. Claro, não é um comparativo direto, porque o comparativo direto deveria ser com a 4070 e eu já fiz isso, mas para quem tá em dúvida entre essas duas placas, eu diria que se você tá em dúvida da 4070 existe uma alternativa que é a 4070 Super. Mas e a 4070 Ti Super? Pois é, se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, dá uma conferida nos outros testes e deixa aí nos comentários qual das duas você escolheria, ou qual das duas você escolheu e por qual motivo. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.